Olá, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos falar agora sobre as licenças e as faltas justificadas, começando com a licença maternidade. É bem comum os empregadores, os nossos clientes ligarem perguntando sobre a licença maternidade, qual que é o período, porque eles ficaram sabendo que o período pode ser superior aos 120 dias agora, e aí tem muita gente que acaba achando que a licença agora é de 180 para todos os empregados, o que está errado. Então nós vamos traçar aqui as regras principais, vamos mostrar aquilo que é mais importante, sempre com base na jurisprudência para o seu dia a dia. Então nós vamos começar falando da licença maternidade com a sua previsão legal, com a sua regra geral. Artigo 392 da CLT. Nós temos o prazo, a nossa regra geral de 120 dias. Você vai partir da presunção de que o empregado possui 120 dias de licença maternidade. Pode ser que essa licença seja estendida, nós vamos falar agora. Então pode ser que os empregados de uma empresa, de um cliente seu, tenham 120 dias de licença e os empregados de um outro cliente seu, de uma outra empresa, tenham 180 dias. Por que a diferença? Onde nós podemos verificar se há ou não este direito ao acréscimo, ao aumento da licença maternidade. São duas situações que existem. A primeira situação, Lei 11.770, que institui o programa Empresa Cidadã. Então, a empresa cliente, o seu cliente, fez a adesão ao programa Empresa Cidadã. Os empregados terão direito a 180 dias de licença maternidade. Vejam que a gente vai acrescer 60 dias aos 120 previstos em lei. A empresa que vai custear esses 60 dias, que vai pagar o salário desses 60 dias e depois vai realizar a compensação com o pagamento das contribuições, ok? Então, o primeiro ponto, a empresa pode ter feito adesão ao programa Empresa Cidadã. Muitas vezes ocorre o seguinte: a empresa não aderiu, mas os empregados possuem direito a 180 dias. Por quê? Porque este período maior está previsto em negociação coletiva. Eu sempre chamo a atenção aqui para vocês que o advogado tem que conhecer a negociação coletiva que se aplica aos empregados do seu cliente. É fundamental conhecer a negociação coletiva. E aí vem o cliente te liga: doutor, doutora, qual que é o período aqui de licença maternidade que eu tenho que conceder? Peraí, deixa eu dar uma olhada na negociação coletiva. Se não tiver nenhuma regra ali tratando da matéria, se o seu empregado, se o seu cliente, o empregador, não tiver aderido ao programa Empresa Cidadã, 120 dias. Agora, pode ser que exista essa cláusula na negociação coletiva que torna automático 180 dias, independentemente de adesão a programa nenhum. Eu não aderi a nenhum programa Empresa Cidadã, mas eu tenho que conceder os 180 dias por negociação coletiva. E eu vou arcar com este acréscimo aqui, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A negociação coletiva pode aumentar o período que ela quiser, só que geralmente nós temos 180 dias. Então, naquelas negociações coletivas que aumentam a licença maternidade, geralmente aumentam para 180 dias, mas obviamente que podem aumentar para qualquer período. E vejam que toda hora eu estou falando os empregados. Por que eu não estou falando em empregadas? Por que eu estou falando que os empregados possuem direito à licença maternidade? Porque você sabe que hoje o homem pode ter também direito à licença maternidade se ele adota. Se eu adotar um filho, se eu adotar uma criança, eu terei um jovem, eu terei direito à licença maternidade de 120 dias ou de 180 dias, e independentemente da idade da criança.
Por que que muitos ainda perguntam sobre a idade da criança? Porque a primeira vez que o legislador inseriu na CLT a licença maternidade para a adoção, ele trouxe algumas diferenças que variavam de acordo com a idade da criança. Então, a primeira vez que o legislador criou essa licença maternidade para a adoção, nós tínhamos licença de 120, de 90, de 60 e de 30 dias, dependendo da idade da criança. Só em 2009 é que essas diferenças foram revogadas. Então hoje, independentemente da idade da criança, do jovem, daquele que está sendo adotado, nós teremos 120 dias ou 180, como nós falamos. Por isso que eu falo que os empregados, o homem também tem direito à licença maternidade caso adote. Vamos lá, o início da licença maternidade. O que acontece muitas vezes? A gestante trabalha até o último dia antes do parto. Então, na maioria das vezes, o parto ele não é de risco, a gravidez não é de risco, a mulher consegue trabalhar até o último dia, faltando um dia, 2 dias para o parto. E muitas vezes, como o parto ele é natural, a mulher está trabalhando normalmente e aí dá à luz. E daí tem início a licença maternidade. Só que por previsão da CLT, essa licença maternidade pode se iniciar até 28 dias antes do parto. Então, faltando 20 dias para a data aproximada do parto, a mulher precisa se afastar do trabalho. Ela já vai entrar de licença maternidade. A licença maternidade dela já vai ter início. 20 dias antes do parto, 15 dias antes do parto, sim, até 28 dias antes do parto. Claro que se for uma gravidez de risco e ela tiver que se ausentar do trabalho antes, então ela está ali com os seus 7 meses, gravidez de risco, descolamento de placenta, que às vezes é comum, risco de perder o bebê, o médico diz, você não pode trabalhar, você tem que ficar em repouso. Faltam aproximadamente 2 meses para o parto. Ela vai entrar de licença médica, ela não entra de licença maternidade, ela vai ser afastada por licença médica, ou seja, 15 primeiros dias de afastamento custeados pelo empregador, 16º dia para frente, INSS. Mas ela não vai entrar, neste meu exemplo, de licença maternidade. Agora, se a necessidade de afastamento for de 28 dias até o parto, ela já entra de licença, já começamos a contar os 120 ou 180 dias. Isso aqui tem um ponto negativo para a empregada? Claro que sim. Imagine que 28 dias antes do parto ela entra de licença, a licença dela seja de 120 dias. Ou seja, quando há 92 dias depois do parto, ela tem que retornar. A criança vai ter ali mais ou menos 3 meses e ela vai ter que retornar porque a licença vai terminar, ok? Mas vejam que há essa possibilidade aqui de início até 28 dias antes do parto. Como eu falei para vocês, eu tenho a possibilidade também de conceder licença maternidade quando eu adoto ou quando eu tenho a guarda para a adoção. A gente sabe que o processo de adoção ele é lento, então eu peguei a guarda judicial para a adoção ou já adotei direto. Eu tenho direito à licença maternidade pelo artigo 392A da CLT. A idade da criança não mais importa. Se eu adotei um recém-nascido, se eu adotei uma criança com 3, com 6, com 10, com 15 anos, isso não importa. Nós teremos a necessidade de adaptação da mesma forma. E às vezes a gente pensa o seguinte, é mais complicado adotar o recém-nascido. Não necessariamente. A adaptação com a criança um pouquinho maior, um jovem, pode ser mais difícil do que um recém-nascido. A adaptação com o recém-nascido é dos pais, ali que mudam a sua rotina. O recém-nascido, se você der alimento, carinho, trocar fralda, o problema está resolvido. Agora, na teoria, eu sou pai, então eu sei que dá um trabalhinho
bom ali. Só que se você tem um jovem, a adaptação ela pode ser um pouco mais complicada, por isso que a gente precisa do mesmo prazo. Antes, como eu disse para vocês, dependendo da idade da criança, a gente tinha 30 dias apenas de licença, muito pouco tempo para se manter um contato, para se criar afeto, para se impor regras que são necessárias. Então, por isso que nós não temos mais qualquer diferença relacionada à idade da criança. Olha um detalhe aqui, meus amigos, adoção singular. Eu, Bruno, fui lá, adotei uma criança sozinho, eu posso, sem problema nenhum. Então, eu terei licença maternidade. Agora, eu e minha esposa fomos lá e adotamos. Somos os pais agora desta criança. Vejam, a licença maternidade vai ser concedido para um deles. Para quem seria concedida a licença maternidade? Olha o que acontece. Num primeiro momento, até por uma presunção ali da sociedade, a resposta tenderia a ser o quê? Licença maternidade para a esposa do Bruno. Só que isso não é obrigatório. Pode haver a escolha. Eu vou usufruir da licença maternidade. Posso, tranquilamente. Eu vou apresentar perante o meu empregador ali o termo de adoção ou guarda para adoção para usufruir a licença maternidade. Não é obrigatório que seja concedida à mãe, não há essa necessidade. Pode ser que o Bruno tenha mais jeito ali, tenha mais paciência, então ele fale, não, ó, deixa que eu vou usufruir essa licença maternidade. Então, e não pode haver essa discriminação. A empresa não pode negar. A partir do momento que o Bruno apresentou o termo de guarda para adoção, apresentou o termo de adoção, não pode ser negada a licença maternidade a ele com essa justificativa de que ele seria pai e que por isso não poderia usufruir da licença maternidade. Não, esqueçam isso daqui. A empresa que faz isso é pedir para sofrer ação judicial, pedir para ter discussão sobre dano moral e até possível condenação. Então não comprem essa briga desnecessária, tá bom? Depois, temos aqui, ó, morte da genitora no parto ou durante a licença. Então, digamos que um empregado seu, a esposa dele esteja grávida, vai para o parto, ela infelizmente morre, a criança vive. Este pai, que é seu empregado, terá direito à licença maternidade integral. Digamos por algum problema pós-parto, a esposa venha a falecer. Ele terá direito ao restante da licença maternidade dela. Então ela estava de licença maternidade há 15 dias, alguma complicação pós-parto, morreu, ele terá direito a continuar aquele período restante da licença maternidade. Isso está previsto hoje em lei, nós também temos isso daqui, ó, no 392B da CLT. A licença maternidade passa para o pai, ou na integralidade, ou então o restante. Vai depender se a morte foi no parto ou após o parto, durante a licença da mãe. Isso já está regulamentado, consta, como eu disse, na CLT, é um direito que foi aqui num primeiro momento, lá em 2014, assegurado judicialmente por uma decisão liminar que depois foi confirmada e depois incluída devidamente na CLT. Próximo passo que nós temos aqui, ó, alguns problemas que surgem na Justiça do Trabalho, que a gente percebe na Justiça do Trabalho. O primeiro aqui, a mulher foi, ou o homem, né, aquele que queria gozar a licença maternidade, foi à Justiça do Trabalho alegando que durante a licença eram exigidos trabalhos dela. Então a pessoa estava de licença
maternidade, o chefe ligava, pedia para fazer isso, mandava e-mail, isso e aquilo. Basta que essa pessoa prove que ela estava de licença maternidade e que era demandada por serviços para que haja configuração do dano moral. Você, empresa, você, empregador, será sim condenado ao pagamento de dano moral. Então vejam, o seu empregado, a sua empregada está grávida, você já está pensando lá na frente em quem irá substituir aquela pessoa quando ela estiver de licença maternidade. Você já está pensando lá na frente, pedindo para que ela passe as informações sobre o trabalho do dia a dia para a pessoa que irá substituí-lo. Porque quando ela estiver de licença, simplesmente esqueça esse funcionário. Esqueça, como se ele não existisse. Não fique mandando mensagem, perguntando isso, aquilo, outro. Esqueça, para que ele tenha dedicação plena à criança. Então essa é uma situação que chega ao Poder Judiciário e que nós vamos ver decisão judicial. Depois, discriminação pós-licença. Discriminação pós-licença. Vejam aqui, ó, que muitas vezes eu tenho ociosidade. Então, percebam o seguinte, isso daqui eu coloquei pós-licença, mas também existe durante o período da gravidez em que a mulher possui estabilidade provisória. Então eu tenho ali a mulher que está grávida. A partir do momento da confirmação da gravidez, nós sabemos que existe a estabilidade provisória até 5 meses após o parto. E nós temos a licença de 120 ou 180 dias. O que muitas empresas fazem, sabendo que elas não podem demitir aquela gestante por ser portadora de estabilidade provisória, elas começam a forçar esta empregada a pedir demissão. Começam a criar ali dificuldades para o desenvolvimento do dia a dia dela, mudam algumas funções, mudam de setor ou então começam a retirar atribuições dela. Eu vi uma determinada situação em que o empregador foi retirando tudo da pessoa. Tudo como assim? Foi tirando a sala dela, colocou em outro local, um outro dia ela chegava, não tinha mais o computador dela, daqui a pouco não tinha mais a mesa dela e a pessoa ficava ociosa. Isso daqui para que a pessoa, ou então colocavam a pessoa num local extremamente ruim. Para quê? Para forçar a pessoa a pedir demissão. Então, a gente tem essas situações que chegam à Justiça do Trabalho, mas que, na verdade, caracterizam justa causa do empregador. Então, o empregado, em vez de pedir demissão como queria o empregador, ele pode buscar a rescisão indireta, condenação ao pagamento de danos morais. Então, vejam ó, que a gente tem aqui essa possibilidade de ociosidade. Muitos empregadores fazem isso daqui, ó, deixam o empregado ocioso, sem fazer nada, de forma a discriminá-lo, para ver se ele se cansa daquela situação, se ele pede demissão. Isso daqui, como eu disse, gera rescisão indireta e gera também dano moral. Geralmente essas situações que envolvem gravidez, adoção, licença, elas geram dano moral, ok? Depois, ó, decisão dos tribunais, uma decisão extremamente inteligente e importante que você vai falar para o seu empregador, para o seu cliente. Olha aqui, ó, nascimento prematuro. Então, houve o parto, o seu cliente disse, ó, tem uma empregada aqui que deu à luz mais crianças prematuras e as crianças, elas estão internadas no hospital, estão ali em incubadoras, vão ficar um tempinho no hospital para pegar peso, para amadurecer ali os pulmões e por aí vai.
Como é que eu faço com a licença dela? Decisão aqui dos tribunais. Você vai dizer o seguinte para o seu cliente, para o empregador. A licença desta pessoa, a licença maternidade dessa pessoa só terá início a partir do momento que houver a alta hospitalar. A partir do momento que houver a alta hospitalar, nós teremos o início da licença, uma decisão absolutamente inteligente e justa. Porque imagine o seguinte, imagine que o parto tenha sido muito prematuro, eu colocaria aqui 6 meses e pouco. Às vezes nós temos essas situações. E a criança, principalmente quando você tem gêmeos, trigêmeos, e a criança está internada, ou as crianças estão internadas. Elas, se eu começasse a contar a licença maternidade já, o que provavelmente aconteceria? Quando elas tivessem alta do hospital, a licença estaria acabando. E aí você ainda teria aquela criança extremamente frágil que precisa de cuidados. Então, quase que a alta hospitalar, ela coincidiria com o retorno da empregada. Então, não. Da alta hospitalar é que nós começamos a contar a licença maternidade de 120 ou de 180 dias. Siga esse posicionamento da jurisprudência que é absolutamente inteligente. Agora, um outro ponto que nós temos aqui com decisão do Supremo. Nós tivemos a extensão da licença apenas para servidores estatutários. Então, digamos que você seja seletista de alguma empresa pública, de alguma sociedade de economia mista, ali estadual, haja por lei estadual a extensão da licença apenas para servidores estatutários. Extensão da licença ou o quê? Ou seja, 180 dias. Então, os servidores estatutários ali daquele determinado estado, poderia ser também de um município, possuem 180 dias. Os estatutários, você é seletista, você tem direito aos mesmos 180 dias. O que o Supremo diz? Não. Não, porque são regimes absolutamente distintos. Você que é seletista, apesar dos estatutários daquele estado possuírem 180 dias, você que é seletista ou seja, empregado público de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, você só terá direito aos 180 dias se a empresa aderir ao programa Empresa Cidadã ou se a negociação coletiva trouxer essa extensão também. Então, o Supremo diz que não há automaticamente essa extensão aos seletistas, porque os estatutários possuem esse direito. Não há aqui violação ao princípio da isonomia. Por que os seletistas, eles não possuem esse direito à extensão? Porque, como eu disse, são regimes absolutamente diferentes. Estatutário e seletista. Se os regimes são absolutamente diferentes, as regras também podem ser diferentes. Vamos agora para algumas decisões. Aqui uma decisão do TST de 2019 sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Pela análise da prova documental, o regional consignou que houve solicitação de trabalho a reclamante enquanto se encontrava em licença maternidade, considerando tal atitude como ato ilícito. Provavelmente tem e-mail aqui, como tem prova documental, provavelmente tem e-mail pedindo aqui que se faça isso, informação, como é que faz aquilo outro, me manda o arquivo tal. Se tem prova de que foi exigido trabalho enquanto estava em licença maternidade, você tem ilicitude. Ademais, essa corte, em caso semelhante, já decidiu que configura dano moral a exigência de labor da empregada enquanto em curso a licença maternidade. Trouxe outra decisão para vocês. Olha aqui, ó. Delimitado pelo tribunal que a reclamante, após o retorno de sua licença maternidade, foi colocada em posição de ociosidade forçada,
há de se reconhecer a violação do seu direito à dignidade, com a consequente lesão de sua esfera moral, a ensejar o direito à percepção de indenização por danos morais, aquela discriminação pós-licença. Existem empresas que não querem empregados com a cabeça em casa, pensando na criança que está passando mal, que está com febre. Quem tem filho pequeno sabe que é muito normal. Do nada a criança começa a ter febre, e não tem nada, você vai ver é dente nascendo. Então, depois que você tem filho, ali o segundo filho, você já até fica mais tranquilo. Deve ser febre, deve ser dente pela idade, mas o pai novo ali, primeiro filho, começa a ter febre, já fica preocupado com a cabeça em casa. Existem empresas que não querem isso. Então elas colocam ociosidade para ver se você pede demissão, para que elas não tenham, principalmente, que pagar a multa de 40% do FGTS, para que não tenham que conceder o aviso prévio, ok? Depois, temos outra aqui, outra decisão do TST também, essa última era de 2019, essa agora é de 2018, finalzinho de 2018, ó. É indevida a extensão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia. No referido julgado, o Supremo assentou que não se admite a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores. Então, ó, nós temos aqui uma lei do Estado de São Paulo que limitou um benefício a servidores públicas estatutárias. Então, nós temos aqui que não se admite esta equiparação, há direito àquelas diferenças. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho. Um abraço.